Então tá. Bom, pessoal, então esse é o nosso quarto, né, encontro carioca, e a gente trouxe uma coisa diferente hoje, com advogado, um tema bastante pedido aí das nossas pesquisas aí de temas que as pessoas gostariam de assistir. Deixa eu apresentar nossos palestrantes. Primeiro, o doutor Marcelo Carrapatoso, coordenador de curso de pós-graduação de perícias médicas do IPOG, com turmas das principais capitais do país, no Instituto Metodológico de Formação de Aprendizagem, turmas do Rio de Janeiro. Como docente, ministrou aulas do curso de pós-graduação na FGV, no IPOG, na Faculdade de Petrópolis, da Unifase, onde ele ainda faz parte até hoje da nossa pós, dentre outras instituições, além de outras experiências acadêmicas. Como direito, cursou Direito Médico na UERJ, especializou-se em Direito Processual Civil pela Escola Superior de Advocacia da OAB, em Direito Empresarial pela FGV, atualmente é docente em cursos de pós-graduação na área de saúde, além de gerente de contratos da FGV, onde atua há mais de 17 anos, como membro da Comissão de Mediação de Conflitos da primeira edição da OAB-RJ. O doutor André, que é advogado, né, sócio sênior do escritório Nigre Camacho Rodrigues e Cataldi, advogados associados, membro fundador da Associação de Direito Médico e da Saúde do Rio de Janeiro, membro da Sociedade Ibero-Americana de Direito Médico, membro da World Association of Medical Law, membro da Associação Pernambucana de Direito Médico e de Saúde e membro da Associação Lusófona de Direito da Saúde. Advogado especialista em responsabilidade civil e ética nas áreas odontológica e médica, especialista em ética aplicada e bioética pela Fiocruz, especialista em direito médico pela UERJ, em direito da economia e de empresas e gerenciamento pela FGV, com várias obras publicadas. Doutora Carla Salomão, médica graduada pela FRJ, especialista em cirurgia geral pelo HU da FRJ, especialista em medicina legal e perícias médicas pela BML-PM, perita judicial assistente técnica há 17 anos, professora e fundadora do EPJ Cursos, diretora médica da Cronos Empresas e CEO da Salomão e Ferreira e aluna formada do curso de valoração de danos de Coimbra. Então é isso. A Carla vai mediar um pouco mais, né? Vai depois de discutir com vocês, receber as perguntas e discutir. Eu só queria realmente apresentar os convidados em nome da BNPM RJ, agradecer a Adriele por estar sempre com a gente. E vamos lá, gente. Fiquem à vontade. Casa de vocês. Então, pessoal, acho que nessa ordem que ficou combinada, fica ao início para mim e depois o nosso querido doutor André. Tá? A minha fala vai tratar de uma parte introdutória da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o tema de grande interesse da área de saúde. E quando a gente para refletir sobre a LGPD, acabamos nos perguntando o seguinte: por que em pleno século XXI nós estamos falando de uma lei que trata de proteção de dados? E, como todos sabem, nós vivemos na era da informação. Então, muito é dito aí, tem até uma capa da revista The Economist, de 2017, se a memória não me falha, fazendo uma comparação de que os dados são o novo petróleo, ou seja, dados são muito valiosos e, pelo fato de serem valiosos, eles necessitam de uma proteção adicional. Por isso, há um movimento mundial de proteção dos dados, especialmente dados pessoais. E, assim como o petróleo ele precisa ser refinado para ter valor, os dados, de alguma maneira, precisam ser processados, precisam ser tratados também para ter valor. Só que, ao contrário do petróleo, a gente está falando aqui de informação que pode, em última análise, afetar a vida de uma pessoa. Então, há todo um cuidado, há todo um arcabouço legal que se criou a partir de 2018, com base no que já existia, expandindo também, que visa a proteção de dados pessoais. Então, o conceito inicial importante para a gente fixar é a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, ela é uma lei de 2018, que entrou em vigor em 2020 e cujas penalidades passaram a valer a partir de 2021, mas é uma lei focada na proteção de dados pessoais. A gente está falando aqui de pessoa natural, de pessoa física. Então, a lei
ela veio com esse objetivo de regular o tratamento desses dados pessoais. Como é que os dados pessoais dos cidadãos brasileiros podem ser coletados, tratados, armazenados. E, evidentemente, a área da saúde ela não vai ficar de fora disso. Se a gente parar para pensar, a área da saúde, sem dúvida, é uma das mais sensíveis quando nós vamos tratar de dados. Cada vez que uma pessoa ela é atendida por um médico, realiza um exame, ou então é internada, há uma geração de uma quantidade imensa de dados. E, muitas vezes, se esses dados não forem bem protegidos, pode haver consequências devastadoras para os pacientes. Então, há essa necessidade de proteção. Obviamente, para a área médica, para a área da saúde, a questão do sigilo, que vai ser abordada em profundidade pelo doutor André em seguida, ela não é uma novidade, ela já existe. E a lei de proteção de dados, ela traz uma camada adicional. Tá? Então, por que a LGPD é tão importante, especialmente para a área da saúde? Alguns aspectos. A gente tem o aspecto da confiança. Quando um paciente ele entra em um consultório ou então em um hospital, ele está, de alguma maneira, confiando não apenas na capacidade técnica do profissional de saúde, mas também na instituição como um todo. Então, para o paciente saber que seus dados estão protegidos, isso gera um fortalecimento dessa confiança. A gente tem um aspecto também voltado à ética profissional. Então, a relação médico-paciente, como a gente sabe, ela é baseada na confidencialidade. E, como eu disse, a LGPD ela reforça essa premissa. Ela garante o cuidado no tratamento dos dados. Ainda nesses pilares, a gente trata de inovação, só que uma inovação responsável. A gente sabe que a tecnologia ela tem avançado a passos largos na medicina. Então, a gente tem desde aplicativo de saúde até cirurgias realizadas por robôs. A LGPD ela garante que essa inovação ela vai ocorrer de forma responsável. Ela coloca o paciente e seus dados pessoais no centro dessa discussão. Tá? E aí, há também nessa linha o aspecto da prevenção dos vazamentos. A LGPD ela trouxe uma novidade que é um foco grande na prevenção. A gente não está só tratando das consequências agora, mas a lei ela quer saber da prevenção. Então, infelizmente, vazamentos de dados, e a gente aqui no Brasil está acostumado com isso, os vazamentos são uma realidade. E com a lei nova, que já não é tão nova assim, né, as instituições de saúde elas são incentivadas a adotar medidas de segurança mais robustas, com a ideia de tentar, de alguma maneira, minimizar os riscos que existem. Então, a título de exemplo, imagina que você, um médico, descobre um novo método de tratamento e você quer usar os dados dos seus pacientes para pesquisa. Com a lei de proteção de dados, com a LGPD, você vai precisar informar o seu paciente sobre essa pesquisa e obter um consentimento específico deles. Tá? Ela é, como eu disse, ela é uma camada adicional de proteção ao que já havia antes. Então, a gente tem um termo de consentimento livre esclarecido, que é um documento que é de uso praxe da área médica, mas agora você também tem um foco na proteção de dados pessoais. Tá? Em resumo, a LGPD ela não veio para complicar a vida das pessoas, embora ela complique um pouquinho, a gente tem que falar a verdade. Mas a ideia dela é trazer clareza, segurança e reforço ético no tratamento dos dados pessoais. E os profissionais de saúde, de alguma maneira, eles têm o dever de garantir que os pacientes sejam sempre protegidos. Eu tenho foco, obviamente, na proteção da saúde física e psicológica do paciente, mas também, especialmente no âmbito da lei, com relação aos seus dados pessoais. Tá? Com relação a dados pessoais sensíveis. Então, quando a gente vai na lei, ela tem duas categorias que nos interessam: os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. O que são os dados pessoais? São aqueles dados que tornam uma pessoa física identificada ou identificável. Então, quando eu falo de dado pessoal, eu estou falando de nome, de CPF, eventualmente endereço, né? São dados que podem identificar a pessoa. Até mesmo, muitas vezes, um apelido pode identificar a pessoa. Tá? Então, isso é um dado pessoal. O dado pessoal sensível, se a gente para pensar,
dado pessoal sensível, de acordo com a LGPD, se a gente falar no artigo 5º do inciso 2, ela fala que são aqueles que se referem à origem racial ou étnica, a convicções religiosas, a opiniões políticas, filiação a sindicatos ou então a organizações de caráter religioso, filosófico, político, dados referentes à saúde, que é o que nos interessa aqui, dados referentes à vida sexual, dados genéticos, dados biométricos, sempre vinculados a uma pessoa física, uma pessoa natural. Então, em hospitais, se a gente for trazer um número por alto aqui, entre 80% e 90% dos dados que são tratados nos hospitais e atendimento de saúde, 80% a 90% são dados pessoais sensíveis, que dizem respeito à saúde daquela pessoa. Então, há um cuidado maior. Quanto mais sensível for o dado, a consequência, que eu vou falar já, pode ser maior, pode ser mais danosa. Então, a relevância para a área da saúde é essa. Se a saúde é uma das áreas que mais coleta, armazena, processa dados sensíveis, você imagina, o paciente, ele entra no consultório, ele vai fornecer não somente o seu nome e endereço, mas também vai fornecer, muitas vezes, histórico médico, exames, diagnóstico, medicações que ele está tomando, e às vezes até detalhes da sua vida pessoal. Então, é uma quantidade de dados que precisa ser protegida. E aí, a questão é a seguinte, essas informações, se caem nas mãos erradas, elas podem ser usadas de maneiras que a gente, eventualmente, não consegue nem imaginar. Pensa num paciente que tem uma doença genética rara, por exemplo, e essa informação, de alguma maneira, é vazada. Por exemplo, o celular do médico, ele é furtado ou roubado, e, de alguma maneira, os dados que estão ali, eles são acessados pelo malfeitor, e esse vazamento de dados, né, esse incidente de vazamento de dados, isso pode afetar até a oportunidade de emprego dessa pessoa, pode afetar relacionamentos. Então, há uma série de preocupações com os dados pessoais sensíveis. Tá? E aí, algumas dessas preocupações, a gente trata de confidencialidade. Eu preciso garantir que os dados sejam acessados tão somente pelas pessoas autorizadas, pelas pessoas que precisam também ter acesso a esses dados. Então, a gente vai na LGPD e existe o princípio da necessidade, o princípio da finalidade. Eu tenho que garantir a integridade desses dados, tá? Tem que evitar a adulteração desses dados, destruição inadequada. Eu tenho que garantir a disponibilidade desses dados, certificar de que esses profissionais de saúde eles possam acessar os dados como for necessário para o desempenho da sua atividade, especialmente naquelas situações de emergência. Se a gente for na LGPD, lá no artigo 7º, inciso 2, ela destaca que o tratamento de dados pessoais sensíveis ele só pode ocorrer com consentimento específico e destacado do titular para finalidades específicas. Então, não basta um ok genérico do paciente, ele tem que saber para que aqueles dados vão ser utilizados, a forma como eles vão ser utilizados. Então, por exemplo, um hospital ele coleta dados para um tratamento. Tá? Só reforçando, tratamento de dados é qualquer manipulação de dados, preenchimento de ficha, tratamento, se você for na LGPD, você vai ver que praticamente tudo que você faz com dado, a lei chama de tratamento. Tá? Então, um hospital coleta dados para um tratamento, ele não vai poder usar esses dados, por exemplo, ele vai atender um paciente, o paciente está com algum problema, vai ser atendido. Eu não posso usar esses mesmos dados com uma pesquisa científica sem o consentimento explícito do paciente. É como eu falei para vocês, a lei na área da saúde, ela só vem reforçar muito do que já existia, né? Se a gente for lá no Código de Ética Médica, no artigo 73, a gente vai ver que é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude da sua profissão, a não ser que tenha motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Então, a LGPD, como eu falei, ela traz uma camada adicional em cima disso. Tá? E aí a gente entra na questão dos direitos dos titulares. Ou seja, eu busquei aqui trazer 3 exemplos de direitos dos titulares que são relevantes, com exemplos práticos. Então, o titular tem direito a acesso aos seus dados. Todo paciente tem direito de saber quais dados a instituição de saúde possui sobre ele. Então, imagina uma paciente chamada Joana, por hipótese, ela fez uma cirurgia em um hospital há 2 anos atrás. E agora ela quer saber
quais informações ainda estão armazenadas sobre esse procedimento que ela submeteu. Então, ela tem o direito, garantido pela LGPD, especificamente agora, de solicitar acesso, e o hospital ele é obrigado a fornecer esses dados de forma clara e num prazo razoável. Direito à correção de dados que estejam eventualmente incompletos, inexatos, desatualizados. Então, se o paciente identifica de alguma maneira que uma informação sua está errada ou desatualizada no sistema de uma instituição de saúde, ele vai ter garantido pela lei o direito de solicitar essa correção. Então, imagina um paciente que, revisando seu histórico médico, ele percebe que uma alergia a um medicamento não foi devidamente registrada. Então, ele pode solicitar a inclusão dessa informação para evitar algum tipo de complicação futura. Tá? Revogação do consentimento, delicado isso aqui. Assim como o paciente ele dá o consentimento do tratamento de dados, ele pode revogar esse consentimento. Ele tem o direito de retirar o consentimento para o uso dos seus dados a qualquer momento, especialmente se ele sentir que aqueles dados pessoais estão sendo usados de forma que ele não concorda. Então, imagina a paciente que é diagnosticada com uma condição específica e ela concordou em ter os seus dados usados numa pesquisa. Com o passar do tempo, ela decide que não está mais à vontade com aquela decisão. Então, ela pode revogar o seu consentimento e a instituição de saúde vai cessar o uso dos dados para aquela pesquisa. Tá? Mas existem limites a essa revogação. Se nós formos lá no artigo 16 da LGPD, ele fala o seguinte, que os dados pessoais eles vão ser eliminados após o término do seu tratamento, dentro dos limites técnicos das atividades. Mas é autorizada pela lei, é autorizado pelo artigo 16 a manutenção, a conservação dos dados em algumas situações. Por exemplo, cumprimento de obrigação legal ou regulatória por quem está controlando os dados. Né? Realização de estudo por órgão de pesquisa, sendo que é garantido a anonimização dos dados pessoais. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento. Ou seja, há hipóteses na lei que te dão respaldo, você que recebeu os dados pessoais, eu já vou explicar a diferença de controlador e operador, para você não precisar descartar aqueles dados. Então, você vê que os direitos eles podem parecer simples, mas há uma camada de dificuldade. Você precisa entender. E a lei, ela não é uma lei de difícil compreensão. Então, é uma lei que é uma leitura razoavelmente fácil. E, com relação ao LGPD, vale até lembrar que o CFM, no ano passado, ele editou uma cartilha já com algumas recomendações para os médicos. Então, também é um documento de consulta que eu acho interessante as pessoas conhecerem, caso não conheçam, e acessar. Tá? A LGPD ela traz alguns desafios na sua implementação, alguns desafios práticos. É um setor repleto de particularidades, de nuances. A saúde ela enfrenta desafios únicos nessa adequação. A gente sabe que não é algo fácil, né? Você mudar uma cultura, que é o que a LGPD traz, uma mudança de cultura. E alguns desses desafios eu achei interessante compartilhar com vocês. Por exemplo, a falta de uma política de segurança de dados nos hospitais. Então, muitos hospitais, especialmente aqueles de menor porte, eles ainda não possuem uma política robusta, razoável de segurança de dados. Isso traz vulnerabilidade. Então, se a gente for no artigo 46 da LGPD, o artigo destaca a necessidade da instituição adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais. Então, o que é importante entender disso? O hospital, a clínica, a instituição de saúde, ela deve investir em infraestrutura e treinamento importante, para garantir a integridade desses dados. Outro ponto que é um desafio na implementação da LGPD, a falta de uma política por parte das instituições de saúde de uso do WhatsApp e outras plataformas de comunicação. Então, o uso do WhatsApp na comunicação entre médicos e pacientes, a gente sabe que ele é comum. Mas a troca de informações, de dados pessoais sensíveis nessas plataformas, isso pode trazer um risco adicional. Então, o que a LGPD fala? A lei enfatiza
que o consentimento e a segurança do tratamento de dados são importantes. Então, idealmente, a gente sabe que o CFM já se manifestou sobre isso. Se a gente for no parecer CFM 14, 2017, ele fala da possibilidade de grupos de médicos de WhatsApp, mas ele fala também da necessidade de você não expor dados pessoais e documentos que possam identificar o paciente. E, na prática, isso não é tão simples assim. Então, eu volto ao exemplo que eu dei há alguns minutos, da hipótese, que no Rio de Janeiro não é incomum, de você ter o seu celular furtado. E lá há dados pessoais sensíveis de pacientes. Então, você está se colocando ali num risco, né? Pode responder pelo vazamento de dados você e o administrador também do grupo de WhatsApp. Então, é algo para você pensar. Será que vale a pena eu armazenar esses dados no telefone celular? É uma mudança cultural. Tá? E falando em mudança cultural, se a gente falar de cultura organizacional e treinamento, a LGPD ela não tem foco só em tecnologia. Então, a LGPD diz respeito a documentos mantidos em suporte de papel e também eletrônico. Tá? E a gente precisa se conscientizar na forma como a gente atende ao que está na lei. Até reforçando essa questão da preocupação com sigilo, com integridade de dados, com proteção de dados pessoais sensíveis, a gente tem a edição no ano passado da Lei Federal 14.289, sim, que trata da obrigação de sigilo sobre a condição de pessoas que sejam infectadas pelo vírus da AIDS, com hepatites crônicas, pessoas com hanseníase e com tuberculose. Então, você vê que, para além da LGPD, também há legislação adicional visando reforçar essa necessidade de proteção. Tá? Então, mais uma vez aqui, importante, treinamento, conscientização da LGPD, reciclagem, se possível, anual, para entender os impactos ali. Você, de alguma maneira, numa instituição maior, por exemplo, seria interessante você estabelecer um comitê de governança digital. Então, instituições maiores, elas acabam lidando uma quantidade imensa de dados, uma quantidade grande de sistemas. Elas podem ter desafios adicionais na coordenação e na gestão desses sistemas. Então, seria interessante a criação desse comitê de governança digital, que vai ser responsável, de alguma maneira, por estabelecer diretrizes, monitorar a conformidade com a LGPD, sempre com apoio do encarregado de proteção de dados, né, que o pessoal usa aquele nome chique lá de DPO, né, é a pessoa que é a ponte entre a instituição e a ANPD. E aí esse comitê ele vai atuar como um ponto central na coordenação e na decisão sobre questões relacionadas à proteção de dados. Isso é algo importante também. Uma coisa também que as pessoas precisam pensar por exemplo, você é um médico e você está no seu consultório, e você tem um assistente, uma secretária. Seria interessante, caso não tenha feito, promover um aditamento no contrato de trabalho daquela pessoa para incluir uma cláusula expressa acerca do sigilo no tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, para você ter também um resguardo com relação à LGPD. Tá? Então, assim, a lei ela traz uma série de desafios na sua implementação e traz também algumas consequências. E é isso que a gente quer evitar. Quais são as consequências mais relevantes? A multa fala. A lei fala de penalidades que vão desde advertências até multas que podem chegar a 2% do faturamento daquela instituição, daquela empresa, limitado a 50 milhões de reais por infração. Então, imagina um hospital que não solicita o consentimento de forma adequada dos dados do paciente antes de compartilhar. Ele pode receber uma multa. E até em julho desse ano, a ANPD aplicou a primeira sanção, né? Ou seja, observando lá a resolução número 4, de 2023, a ANPD ela aplicou uma sanção a uma empresa, a salvo melhor juízo, de telemarketing. Então, ela aplicou uma advertência pela ausência de encarregado de proteção de dados, a infração ao artigo 41 da LGPD, aplicou uma multa simples de R$ 7.200, porque ela fazia tratamento de dados sem base legal, assim, não havia
algo que justificasse aquele tratamento de dados, e outra multa de 7.200 porque ela não colaborou com a investigação. Então, é uma primeira multa que foi aplicada no âmbito da NPD. Então, assim, é preciso, como eu falei, e até para encerrar aqui, que eu já estou extrapolando meu tempo, é preciso que as instituições de saúde, observando o artigo 46 da LGPD, elas adotem, como eu falei, medidas de segurança. É um foco na prevenção, é um foco na mudança de cultura com base na lei. A prevenção de vazamento de dados, cuidado com o dado pessoal. O brasileiro, via de regra, ele tem essa mania de esperar para ver se a lei vai pegar, né? Já ouviram falar disso, né? Será que a lei vai pegar? Será que a lei não vai pegar? E a LGPD, a gente vê que as pessoas e as instituições, elas vinham deixando até o último momento para ver se isso ia funcionar ou não. E, gente, está funcionando. Está funcionando. É que nem, para quem é um pouco mais velho, como eu, e lembra de 97, quando veio a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, né? Naquela época nunca se vendeu tanta camisa do Vasco da Gama, né? As pessoas não queriam usar o cinto de segurança e foi uma tentativa que, infelizmente, não deu certo. Então, mudança cultural, né? Se eu puder deixar aqui uma mensagem para finalizar minha fala, a gente tem que se adaptar, a gente tem que mudar a nossa postura, entender como é que o mundo está funcionando, evitar a cultura do cancelamento, né? Vamos pensar que uma das consequências graves, além da pecuniária, da advertência, é a questão reputacional e cuidar das nossas instituições de saúde e preservar também o aspecto dos dados pessoais. Obrigado. Parabéns, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom. Acho que você pode já emendar a sua fala, Henrique. Bem, então, boa noite, Marcelo. Parabéns pela sua apresentação. A gente até brincou antes, né? Como falar de tanta coisa em apenas 15 minutos. Agora a gente já ganhou 5, né? E, Gabriela, como é difícil, né? Você me colocar no meio de duas feras, né? Um abre, outro termina e eu estou no meio, né? Não dá nem para ser o último. Não dá nem para ser o último para eu pedir só um cafezinho, né? E deixar para as perguntas. Mas, Marcelo, mais uma vez, parabéns pelo teu poder de síntese, né? E pelo teu conhecimento da área. Mas eu fiz algumas pontuações aqui bem interessantes, né? Sobre o que o Marcelo falou. E, realmente, Marcelo, é o que eu falo sempre quando eu estou dando aula e falo sempre para os médicos e amigos dessa área, advogados também, que a LGPD não é uma lei de difícil compreensão. Basta ler, não tem problema de cognição, que você vai entender o que está escrito na legislação. Porém, ela é muito complicada de implementação. Eu costumo dizer que ela é quase inexequível para nós, mortais pequenos. Para quem tem um consultório, quem tem um escritório de advocacia pequeno, a gente já tentou implementar, está tentando implementar, mas ela é muito complexa, né? Se a gente parar para pensar, ela é aplicada e foi criada, salvo equívoco da minha parte, para as grandes corporações. E é por isso que o Marcelo falou também, será que a lei vai pegar? Será que a gente vai ter fiscalização suficiente para o pequeno? Mas serve de alerta, né? E que a gente tem que se adequar, até porque não é dado a nenhum cidadão brasileiro desconhecer a legislação que é aplicada dentro do nosso país. Então, se der algum problema, se no futuro, eu acredito que não tem abraço, tá, Marcelo e Carla, para essa aplicação em nós, vamos chamar de mortais, né? As grandes corporações, hospitais, isso tudo, eu creio, né, que isso vai acontecer. Uma outra coisa também é passar para vocês no meu ponto de vista jurídico, né, Marcelo falou que dos mais velhos, Marcelo, você é garoto ainda, né? Você ainda está nos 40 ainda ou abaixo disso daí. A Carla e a Gabriela, acho que não chegaram nem aos 30, né? Então não dá para falar sobre isso, que mulher não tem idade. Mas eu creio que a LGPD não trouxe nada de novo para nós da área de saúde, né? De aplicação em relação ao sigilo. Sempre tivemos que aplicar. Eu costumo dizer que a LGPD trouxe, na verdade, os famosos POPs que nós temos na nossa área de saúde, né, para o armazenamento e proteção dos dados do paciente.
Então, tudo que a gente aplicava antigamente relacionado ao sigilo profissional, a toda aquela guarda da documentação, e aí, falando em guarda, né, não é da época da Gabriela nem da Carla, da gente fazer prontuário, anamnese, tudo em papel, elas já estão na nova geração, a geração de aplicativos, de internet, de software de gestão, né, de gerenciamento de clínicas e hospitais. Então, o pessoal que fazia em papel, ele tinha que ter esse cuidado também para não ter vazamento. Quantos casos a gente já não conheceu de médicos, né, e profissionais da área de saúde, de fazer mudança de consultório ou de clínicas, e o carro ser assaltado, ou a casa ser assaltada e levar os prontuários juntos. Que a gente tem que ir na delegacia, né, para poder fazer a queixa que foi furtado, e tinha documentos pessoais, né, e a gente não se falava, mas com dados sensíveis e dados pessoais do nosso paciente. Quantas vezes a gente viu declarações de médicos de instituição com pacientes famosos, né? A gente teve aí há pouco tempo o caso da esposa do nosso presidente, né, que faleceu, que estava internada, salvo equívoco da minha parte, no Einstein, em São Paulo, e vazaram os documentos dela, né? Salvo equívoco também, foi até no grupo de WhatsApp. Então, eu creio que não mudou nada, né? O sigilo, essa prevenção que tínhamos antes de se criar a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que tem que continuar. As exceções, que a gente sabe, o Marcelo tocou em algumas exceções aí, são muito compatíveis com o dever de sigilo que já tinha no nosso... Quando eu falo nosso, gente, que a gente está tão incorporado, né, Carla e Marcelo, na área de medicina e odontologia, que a gente se refere aos médicos como sendo os próprios, né? Sem que isso seja invasão de área de domínio de vocês. Mas é importante sempre lembrar, aos mais velhos principalmente, que não mudou nada em relação ao que a gente tinha de dever de guarda, de dever de sigilo do paciente, inclusive com a equipe, né, de auxiliares. Marcelo falou muito bem colocado, né, de chegar para os prestadores de serviço, para o staff, e colocar ali uma cláusula no contrato de trabalho a respeito dessa segurança, dessa impossibilidade dos prestadores de serviço ali, né, que estão contratados, de passar essas informações adiante. Mas, na verdade, no dever de sigilo, a gente já fazia isso, né? Então, se a gente parar para analisar com profundidade, sem ficar abstraindo demais após uma leitura da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai verificar que o dever de sigilo continua, não mudou muito, ou seja, não mudou praticamente nada. Todas as regras de segurança que a gente tinha que fazer nos hospitais, nas clínicas e no próprio consultório, de gestão de risco, de gerenciamento, né, de risco com a proteção do paciente, a gente tem que fazer com os dados do paciente também. Então, essa analogia, o que eu sempre faço, é muito importante. Não mudou. A gente só tem que se adequar agora para o que é essa legislação. Que o dever de sigilo continua, as práticas, né, o padrão ouro dos protocolos operacionais padrão de dentro das clínicas, consultórios e hospitais em relação aos dados do paciente e a sua segurança, continua. É só a gente se adaptar ao que a lei quer para esse tipo de armazenamento. E aí a gente vai entrar numa área, né, de prontuário eletrônico, prontuário digital, apesar da própria legislação falar de qualquer espécie de armazenamento. Por outro lado, né, já avançando um pouquinho para o outro assunto, a gente não pode esquecer que na mesma época, né, Marcelo e Carla, e quase ninguém fala a esse respeito, se fala muito da LGPD, a gente teve também a criação da lei do prontuário, né? E quase ninguém fala, quase ninguém conhece a lei do prontuário digital. Eu vou até deixar o número aqui com vocês. Eu vou me espalhando, assim, quando eu estou dando aula sem referência de tela, então eu tenho que pegar aqui para falar. É a lei 13.787, que entrou em vigor na própria data da publicação, diferente da LGPD, que foi postergando, e a gente começou a sua aplicabilidade em 2021, salvo equívoco. O Marcelo colocou ali a data dela, e a lei do prontuário é de 27 de dezembro de 2018. E ali na lei do prontuário digital e digitalização e eletrônico, ela demonstra
como é a forma de armazenamento, como que você tem que fazer, o período de guarda. O Marcelo falou, inclusive, a respeito do período de guarda dessa documentação, do desgaste, da solicitação do paciente, né, de alterar dados. A gente tem a lei do prontuário que diz que é de 20 anos, da data da sua digitalização. E se for para fins acadêmicos, né, a gente pode manter mais do que isso. Se o paciente requisitar antes, e aí a Carla vai trabalhar depois, né, aí com as perguntas, a gente pode descartar, não pode descartar. Se for para questões, experiência com seres humanos, a 466, o que a gente faz? Que agora também já vai virar lei, né? Então, a gente trabalhava sempre na 466, experiência com seres humanos, com resolução, e agora a gente vai ter uma lei própria que está no Senado. Então, essa novidade, vamos dizer assim, não é tão nova assim, né? Os protocolos, tudo, a gente tem que manter isso e simplesmente entender o que é aplicável no nosso consultório, na nossa clínica. Voltando a repetir, sou pena de ficar até exaustivo, a gente tem alguns cenários diferentes na área de saúde, que é o cenário das instituições hospitalares, dos planos de saúde, sua complexidade, e o outro cenário que são as clínicas e os consultórios. Então, a gente tem que saber diferenciar muito bem essas instituições, né? E como se aplicar. Porque se a gente levar, se eu estiver falando alguma coisa errada, depois vocês podem abrir aí e corrigir, se a gente for levar ao pé da letra, essa aplicação para os pequenos, mais uma vez, é inexequível. Então, a gente tem que se adaptar e tentar ver como a gente vai conseguir, num futuro próximo, né, fazer acontecer essa lei, fazer essa lei pegar. Ok? Então, voltando aqui para o lado do sigilo, a gente não pode esquecer, em que pese a LGPD, das regras contidas na nossa legislação a respeito do dever e guarda, né, das informações relacionadas ao prontuário e às informações do paciente. Eu trago para vocês, rapidamente, deixa eu pegar aqui, o que Hipócrates já falava em 460 a.C., né? Prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados. Então, lá de trás, a gente já falava em sigilo, né? Em segredo, em guarda, né? Das informações e de tudo que foi passado, e de todos os dados que nós colhemos, né? Naquela época, nos falava em dados pessoais e sensíveis, mas se levar em conta, não difere muito do que a gente está falando hoje da LGPD. E aí a gente remete, né, para fazer essa ponte, aos princípios fundamentais que estão no Código de Ética de vocês. No 11, a gente tem: o médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. E aí a gente tem as exceções, né, que a gente pode falar, a Carla pode até adentrar mais nesse assunto, quando for falar da perícia, se quiser também, das exceções relacionadas a isso. Mais um pouquinho à frente, no capítulo 9, sigilo profissional, é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito por parte do paciente. Aí no parágrafo único ele diz: permanece essa proibição, mesmo que o fato seja conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Quando seu depoimento como testemunha, nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento. Na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. E aí, fazendo uma outra ponte, indo mais um pouquinho à frente dos documentos médicos, a gente tem, no artigo 89, liberar cópias do prontuário sob sua guarda, exceto para atender à ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Quando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante. Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional. Então,
quero chamar a atenção aqui para vocês sobre um ponto muito interessante, até aconteceu comigo essa semana, eu estava no congresso em Brasília, e um colega de vocês me ligou dizendo que a Defensoria Pública tinha encaminhado um ofício para que ele entregasse toda a documentação num paciente num prazo de 72 horas. Ele entrou em contato comigo. Nigri, o que eu faço? Está com a chancela do Estado. Eu falei, você não entrega. Porque seu próprio código de ética está dizendo que informações são de sigilosa e tem as exceções. Uma das exceções é quando requisitado judicialmente. Então, deixar claro para vocês aí. Quebra de sigilo para a Defensoria Pública não existe. Defensoria Pública nada mais é do que um advogado do Estado defendendo os interesses de um paciente que, economicamente hipossuficiente, que não pode contratar um advogado. Mas tem a chancela aqui, né? Mas ele não está, a Defensoria Pública não está em nome do paciente? Não sei, não recebi nenhuma procuração da Defensoria. A Defensoria não estava falando em nome do paciente. Então, isso é muito importante para que vocês não sejam surpreendidos depois com uma quebra de sigilo. Outro fato também que aconteceu, logo depois, hoje, terça-feira, na segunda-feira, isso foi na quarta-feira passada, na segunda-feira o mesmo profissional recebe já um ofício da onde? Ministério Público. E me consulta novamente, Nigri, o que fazer? Falei, mantenha o mesmo posicionamento. É o Ministério Público. Enquanto você não receber a solicitação do juízo para que você entregue ou pedido diretamente desse paciente, você não entrega. Então, a gente tem que deixar aí bem claro, né, já que eu estou fazendo essa ponte entre a LGPD e estamos falando de sigilo, Marcelo e Carla, dessa questão de quem pode, quem deve, para quem você tem realmente a obrigação de entregar essa documentação e quebrar esse sigilo. E tem também as suas exceções, né, na conferência médica, né, dentro de um estabelecimento onde, apesar de você ter colhido os dados, né, e autorização do paciente, você tem uma equipe que você vai conversar a respeito do procedimento que vai ser realizado nele. Por isso, é de suma importância, e o Marcelo chamou a atenção para isso, que antes de se fazer qualquer procedimento, ou até o primeiro momento de se colher os dados do paciente, precisa-se pedir a autorização dos dados sensíveis e para que você vai usar aqueles dados sensíveis. Então, o primeiro passo dentro, né, vamos falar aí de uma clínica e dentro de... Porque o hospital é mais fácil, que já tem tudo já ensaiado, né? Nada acontece fora daquele esquema que foi treinado nos hospitais. É claro que tem as exceções quando estão exercendo a profissão, que aí é onde tem um evento adverso, as intercorrências, porém, nessa parte inicial, é de suma importância que nas clínicas e nos hospitais que você está ali mais próximo ao paciente, onde tem uma auxiliar, às vezes uma secretária, que ela entenda o que é isso, que essa colheita, né, desses dados sensíveis e pessoais seja feita em um ambiente reservado e próprio para isso, sem pessoas ao redor, porque aí você já está quebrando, né? Se você faz uma entrevista numa sala de entrada, de recepção, pedindo os dados dela, você já está quebrando tudo, né? Até aqui, nós começamos a ministrar a palestra, a Gabriela falou dos dados pessoais meus, do Marcelo, e da Carla não pediu nossa autorização. Então, desde já está autorizada, tá, Gabriela, a usar. Até porque nós somos identificados através do nosso currículo, né? Então, é de fácil, não somos anonimizados, né, Marcelo? Nem pseudonizados. Depois o Marcelo, se quiser, esclarece mais um pouquinho sobre pseudonizados aí. Então, esse POP que a gente tem que ter, independente da LGPD, é desde o primeiro atendimento, por conta do segredo e do sigilo que a gente tem que manter. Então, tomem cuidado com isso. A gente costuma, né, quando a gente está fazendo gestão de risco jurídico para clínicas, hospitais e consultórios, a já entregar um termo de consentimento para o tratamento de dados pessoais, onde a gente explica o que são dados pessoais, né, o que são dados pessoais sensíveis e para que ela está dando aquela autorização. Então, é importante que essa autorização seja, no mínimo, para preenchimento de histórico médico, né, pregresso, anamnese, proposta de honorários profissionais, contrato, termos de consentimento livre esclarecido, preenchimento de ficha clínica, preenchimento do prontuário e tomadas fotográficas, né, do paciente.
independente do uso que vai ser. Se você vai usar imagem para alguma coisa, acadêmica, tudo, você vai fazer um outro termo para pedir a liberação dessas imagens, para uso acadêmico e para uso comercial e de publicidade. Mas é de suma importância que vocês, como primeiro ato, ao entrar na clínica do consultório de vocês, tenham esse documento preenchido. Ah, Nigri, mas tem que ser no papel? Eu posso fazer isso de forma digital? Hoje já pode. A gente já tem alguns softwares que fazem isso, porém, se ela está ali na sua frente, fica difícil, né? Você pegar o telefone dela, passar o formulário para ela, pelo aplicativo, para ela assinar. Então, eu sempre indico que faça isso por escrito no primeiro momento, depois digitalize. E para o resto da documentação, você consiga fazer isso de forma, através desses aplicativos aí, desde que você conheça a procedência e conheça quais são as ferramentas também de proteção que essa empresa tem, né? A gente tem até a Lei 13.709 que fala sobre isso, né? Do sistema que você tem que ter de proteção de questões relacionadas à informática na área da saúde. E no mais à frente, a gente tem que lembrar também que tudo, né, Marcelo? O Marcelo falou das implicações, das multas estratosféricas que a gente tem nessa área de LGPD, que por pequeno eu não vi ser aplicada, só vi para grandes, né, instituições, acho que umas 2 ou 3, o Marcelo já citou o caso da empresa de telemarketing, né, tem mais umas 2 ou 3 aí que já estão com algumas penas aplicadas, mas no caso de nós mortais, tirando a LGPD, a gente tem as implicações da quebra de sigilo relacionada ao próprio processo ético, pode ser instaurado contra a gente, e aí vai ter as 5 penalizações, né, que estão lá no Código de Ética, e temos também a questão relacionada à parte criminal, que causa medo em todo mundo, né, e temos também a parte civil, que é de responsabilização por danos morais a respeito, e até existenciais, dependendo do que causar, né, o reflexo que venha a causar a quebra do sigilo. E o criminal, né, para quem não sabe, a pena deixa eu pegar aqui, porque eu, Carla, com direito criminal, o relacionamento que eu tenho é o mesmo, Marcelo, que eu tenho com a minha namorada. Eu conheço, mas não domino, né? Então eu vou ter que ler aqui a detenção, artigo 154 do Código Penal Brasileiro. Revelar alguém sem justa causa, segredo de que tem ciência e razão da função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outra. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E aí eu trouxe para vocês aqui, né, acho que já está quase dando aí o meu tempo, só para mostrar e ilustrar para vocês um acórdão de 2019 do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário de São Paulo a respeito da quebra do sigilo médico. Então, o que tratava esse caso? Era uma jovem que procurou um hospital, e como esse processo não está sob segredo de justiça, então eu posso até citar, né? Foi a Faculdade de Medicina de Marília, FANEMA, e esse caso foi de grande repercussão porque ele foi vazado não só para a polícia, e foi para a imprensa. Então, a gestante, né? Se é que eu posso falar esse termo, depois me corrija aí a Gabriela e a Carla, ela entrou no hospital já com processo de aborto. E foi verificado por esses médicos, isso daí a perícia constatou, tá, Carla? Foi verificado que havia, e eu agora não lembro se eram 2 remédios abortivos, e não sei se é esse o termo também, foram 2 remédios encontrados, né, não sei se era comprimido, se era alguma coisa, que foram encontrados. Logo, os médicos chegaram à conclusão que o aborto foi forçado e não foi voluntário. Automaticamente entraram em contato com a delegacia de polícia daquela região e a paciente foi presa em flagrante. E os médicos foram testemunhas dizendo que encontraram material e explicaram qual material, os medicamentos que ela utilizou. O que isso ocasionou? Isso deu causa a um processo e a instituição foi condenada, e eu até achei que o desembargador, né,
não pesou a mão. Em primeiro grau, foi julgado improcedente o pedido de dano moral, por conta da questão relacionada ao dever de informação. Porém, um dever de informação, né, em certos casos, que não tenha uma consequência para a população em geral, o médico não teria obrigatoriedade, por lei, de quebrar o sigilo. E, nesse caso, o próprio artigo do Código de Ética de vocês determina, salvo equívoco, o 73, ele determina que você não pode revelar segredo que lhe foi passado por conta do seu ministério, né, da sua profissão, de crime, desde que não tenha repercussão para a sociedade ou para terceiros, né? No caso aí, algumas exceções de menores e de idosos, né? Por conta da própria legislação específica para idoso, Estatuto do Idoso e o Estatuto do Menor. Então, teve a condenação em segundo grau, no primeiro grau improcedente, no segundo grau por conta disso, né? A fundamentação foi o próprio Código de Ética Odontológica, de Ética Médica. Então, a condenação foi de 5 mil. Mas, no próprio acordo, o desembargador traz decisões do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário de São Paulo com condenações de 13, de 15 e de 20 mil reais. Então, é claro que as penas aplicáveis da LGPD são estratosféricas, né, Marcelo? Então, é até difícil, como a gente falou, né? É até difícil de você aplicar isso num consultório, numa clínica, porque ela também tem que ter a função social. Você não pode quebrar um profissional para satisfazer uma legislação que veio, salvo equívoco mais uma vez, no meu entendimento, para as grandes instituições. Então, Gabriela, creio que meu tempo aí já passou até um pouquinho, né? Peço desculpa aí de ter antecipado. É um tema muito extenso, vamos dizer assim, para a gente, né, falar em 20 minutos. A gente não tem nem, assim como o Marcelo falou, a mínima pretensão de esgotar o tema, mas trazer aqui pontos específicos para vocês entenderem que a lei é compreensível, né? Chegamos a essa conclusão. No meu ponto de vista, dependendo do que tem que ser feito, chega a ser inexequível, e que os POPs a gente tem que continuar aí, a gestão de risco, a segurança do paciente e o armazenamento de dados, como a gente já fazia anteriormente. Ok? Obrigado aí pelo tempo disponibilizado. Dá até pena quando eles vão terminando. Parabéns. Né? Pois é, gente, assim, eu vou falar para vocês que eu sou o dado identificável, eu sou a única médica que vou falar, a única que vai apresentar um slide, então, assim, eu sou a diferente aqui, tá? Mas, meninos, parabéns, vocês sabem muito, arrasaram. Vou compartilhar minha tela aqui. Foi ótimo, e, assim, a gente programou desse jeito para que tivesse um embasamento teórico primeiro, e depois começasse a minha fala no sentido de pegar todos esses conceitos e colocar no dia a dia nosso, de peritos judiciários, que eu acho que, no final das contas, é o que importa, né? Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Então, nosso quarto encontro, queria agradecer a Gabi pelo convite, parabenizar por esses vários encontros. Acho que é uma gestão que se preocupa com essa questão acadêmica e essas discussões, e isso é realmente muito importante, é o que enriquece o nosso discurso, é o que faz com que a gente queira sempre estudar e atualizar, então é muito importante. A parte que me cabe, então, são as dúvidas frequentes dos profissionais de saúde, e eu vou começar com a primeira dúvida. Eu trouxe 5, eu tenho 25, mas eu trouxe 5 para ilustrar para vocês, pelo menos, as coisas mais importantes que eu avaliei. A primeira delas: eu, enquanto perito, preciso pedir autorização para o periciado para tratar os dados de saúde dele, que ele está me fornecendo? E aí, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. A gente trata os dados do periciado? Acho que esse é um questionamento inicial, né? Então, se a gente for considerar, como o Marcelo falou, o que é tratamento de dado? Tratamento de dado é qualquer atividade que utilize um dado pessoal na execução de uma operação. Então, obviamente, quando a gente coleta dados na anamnese do periciado, a gente está fazendo o tratamento dos dados dele. Então, tá bom, a gente trata os dados do periciado e a gente precisa pedir autorização para tratar esses dados? Vamos ver o que a lei fala.
A LGPD, ela diz que a gente precisa pedir autorização específica e expressa para qualquer coisa. Então, a gente precisa dizer, você me autoriza a pegar os seus dados para isso, um fim específico. Mas a LGPD também traz, no artigo 11, as exceções a esse fato. E eu coloquei aqui em vermelho as que interessam para a gente. Então, as exceções seriam aquelas nas quais a gente não precisa pedir autorização do paciente, no caso do periciado. E a gente vê aqui que tem o cumprimento de obrigação legal e o exercício regular de direitos, inclusive em processo judicial, administrativo e arbitral. Então, nós, enquanto peritos, estaríamos incluídos nessas exceções da LGPD. E, portanto, a gente não precisa pedir autorização do periciado para coletar os dados deles, e sensíveis e não sensíveis, e para incluí-los no nosso laudo pericial. A outra dúvida que eu trouxe é como é que a gente armazena esses dados do periciado e por quanto tempo a gente precisa armazenar. Trazendo um pouco do que o Marcelo e o Nigri falaram a respeito tanto da LGPD quanto do sigilo médico. O Nigri falou da lei do prontuário médico, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês também. Mas então, como e por quanto tempo armazenar esses dados? E aí, novamente, vem uma nova pergunta. Esses dados que a gente coleta dos periciados, eles podem ser considerados um prontuário médico? Eu, por exemplo, estou hoje em dia só nas perícias. Mas quem trabalha na assistência faz, de fato, um prontuário médico. A pessoa volta algumas vezes, nesse prontuário tem as datas que o paciente veio, qual era a queixa principal, qual era a anamnese, qual era o exame físico e qual foi a sua conduta. E você tem um documento que muitas vezes o paciente tem vários retornos ao seu consultório. Mas o periciado você vai ver uma única vez. E nessa única vez, esse único registro, ele pode ser considerado um prontuário médico? O CFM, na resolução 1638 de 2002, ele define prontuário médico como sendo o conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada. Ora, é exatamente o que a gente faz na nossa anamnese pericial. A gente coleta dados da saúde do paciente, muitas vezes da assistência que foi prestada à saúde do paciente, e a gente vai usar todos esses dados no nosso laudo pericial. Então, sim, por mais que seja um contato muitas vezes único, esses dados coletados na nossa anamnese pericial podem ser considerados prontuário médico, e, portanto, a gente vai regê-los de acordo com a legislação referente ao prontuário médico. O que a legislação fala? Primeiro, a gente tem a resolução do CFM, ação 1821 de 2007, que fala, considerando que o paciente, vamos pensar aqui no nosso atuar pericial, considerando que o que a gente usa do paciente como dado pode ser considerado prontuário médico, por quanto tempo eu tenho que guardar esse prontuário médico? Então, o que a resolução do CFM fala? Ela fala no artigo 7º, em guarda permanente, naqueles casos que os prontuários foram digitalizados. E no artigo 8º, ela fala de um prazo mínimo, e aí, caixa alta no mínimo, de 20 anos a partir do último registro. Então, é o que essa resolução do CFM fala. Mais tarde, na lei do prontuário médico, que é essa que o Nigri falou, que é a 13.787 de 2018, ela fala no artigo 6º, mais uma vez, no prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro. Então, baseado nessas duas legislações, a gente tem a guarda permanente, é um dado, mais o prazo mínimo de 20 anos. A gente não tem um prazo máximo de guarda. E o que a LGPD fala em termos de guarda do que seria o prontuário médico? Dos dados que a gente coleta com um fim específico de fazer o laudo pericial. Ela diz no artigo 15 que quando a gente termina de fazer o tratamento dos dados, a gente precisa fazer o descarte desses dados. E aí, o que seria a finalidade para a qual a gente coletou os dados no caso das perícias médicas? Seria a homologação do laudo? Seria o final da fase de instrução? Seria o trânsito em julgado da sentença? Na verdade, a gente não precisa ficar fosforilando muito nesse sentido, porque a própria LGPD coloca no artigo 16 as exceções a essa regra. A regra coletou os dados, terminou de tratar os dados, descarta os dados. Quais são as exceções? A primeira delas a gente já se encaixa, que seria a obrigação legal.
Então, no caso de cumprimento de obrigação legal, a gente não precisaria descartar os dados assim que esses dados fossem finalizados, que o objetivo da coleta desses dados fosse finalizado. Resumindo, então, a gente fica com os 20 anos de prazo mínimo, mas eu trouxe aqui uma coisa para até a gente discutir ao final da minha fala, eu acho que é interessante ouvir o Marcelo, ouvir o Nigri. Tem alguns colegas advogados que preconizam e incentivam que a gente, de fato, faça essa guarda permanente, porque a gente nunca sabe, terminado o processo, o que pode acontecer depois. Se depois alguém vai fazer alguma reclamação referente a essa perícia, se a gente vai precisar desses dados para mais alguma coisa. Então, essa questão de guarda permanente é um questionamento. Como a lei não fala em prazo máximo, ela fala em prazo mínimo, eu diria para vocês que o prazo mínimo é de 20 anos, mas há quem fale na guarda permanente. Depois até eu gostaria de ouvir o Nigri e o Marcelo nesse sentido. A terceira dúvida beleza, eu assumi que eu vou descartar depois de 20 anos. Como que eu descarto esses dados? Como é que é feito esse descarte dos dados? Antes de falar de como descartar, é importante a gente dizer de como armazenar. Porque a gente precisa armazenar os pelo menos 20 anos, mas se a gente estiver falando de prontuário de papel, é muito importante que a gente armazene num local adequado, que seja um local ventilado, sem muita umidade, sem exposição solar, porque o Código de Ética Médica, ele fala que quando requisitado, esse prontuário precisa ser apresentado de forma legível. Não adianta nada você guardar 20 anos e quando você for apresentar o prontuário, ele está todo desbotado, ilegível, manchado, desfeito. Então, é importante que esse armazenamento seja feito de forma adequada. Também para os processos eletrônicos, para os prontuários eletrônicos, é importante que a gente utilize um software que tenha uma garantia de segurança. A LGPD ela é enfática em dizer que existem softwares específicos que são mais seguros para o armazenamento dos dados do paciente. Além do software, é importante também que a gente tenha um cuidado extra com quem vai manipular, quem é que vai ter acesso a esse software, né? Tanto por senhas quanto por mecanismos extras de proteção de acesso a esses dados dos pacientes. Falando do descarte, a própria lei do prontuário médico, no artigo 6º, parágrafo 3º, fala que o processo de eliminação deve resguardar a intimidade do paciente e o sigilo e a confidencialidade das informações. E a LGPD, ela vem meio que arrematar isso. Ela vem falar no como. Então, para os dados que são físicos, para os prontuários que são de papel, ela fala em trituração e incineração. E aí faço uma ressalva aqui. Vivemos na época do incentivo... calma aí que tem alguém me pedindo para reapresentar um slide. Eu posso voltar ele depois? Deixa eu terminar aqui minha fala, que senão eu vou acabar me perdendo. No final, eu volto a todos que vocês quiserem e vou respondendo as dúvidas aqui. Então, a gente está vivendo uma época de incentivo à reciclagem, à preservação do meio ambiente. Mas, mesmo assim, se você pega o seu prontuário de papel e entrega na mão de uma empresa de reciclagem, você está passando os dados do paciente para aquela empresa e você está descumprindo a legislação. Então, para fazer processo de reciclagem, para entregar esses dados, eles precisam estar triturados de forma que eles não possam ser reconhecidos, não possam ser remontados. E isso é muito importante. Com relação aos dados eletrônicos, a gente pode fazer esse descarte anonimizando os dados, destruindo por criptografia, desmagnetizando e destruindo totalmente esses dados. Eu não sou muito tecnológica, tá, gente? Mas, assim, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu a deletar um dado sem querer. E aí, eu chamo alguém de TI e essa pessoa vai, olha na lixeira. Ah, não está na lixeira. Mas ele vai achando o rastro do dado até que ele consegue resgatar esse dado, sabe-se lá Deus da onde. Então, quando a gente fala de descarte, esse descarte tem que ser seguindo todo esse rastro do dado, até que ele seja totalmente eliminado, porque senão esse dado pode ser resgatado e aí essa eliminação não foi completa. Resumindo, então, essas são as formas de eliminação tanto para os dados concretos de papel, que seria a incineração e a fragmentação, e as outras, anonimização, criptografia, desmagnetização e destruição para dados eletrônicos.
A outra dúvida que eu trouxe é com relação às fotografias. Eu posso tirar foto na perícia? Eu preciso pedir autorização expressa do paciente? A fotografia acaba sendo um dado do paciente também, né? E sensível. Eu posso tirar fotografia sem pedir autorização do paciente no meu ato pericial? Se a gente for olhar o que diz a Constituição, o direito de imagem ele é um direito fundamental. Então, ele é regulamentado, ele é mais potente, mais forte do que qualquer outra lei. Então, ele pode ser regulamentado, mas ele não pode ser descumprido. E a própria Constituição, ela diz no artigo 5º, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Isso está garantido, o direito de imagem está garantido na Constituição. Como eu disse para vocês, existem outras leis que podem regulamentar a Constituição. E o Código Civil veio para regulamentar o direito de imagem. Ele coloca as exceções ao direito de imagem, ao fato de você ter que pedir autorização para usar a imagem de uma pessoa. E no artigo 11 e no artigo 20, a gente tem que as exceções seriam os casos previstos em lei e necessidades da administração da justiça. Se a gente considerar que a fotografia faz parte do nosso laudo pericial e, portanto, de uma necessidade do juiz, a gente estaria autorizado a não solicitar a autorização expressa do paciente para tirada dessas fotografias e anexar essas fotografias no laudo pericial. Mas eu trouxe para vocês uma reflexão nesse sentido. Será que o juiz, quando pede a nossa perícia, ele autoriza expressamente as fotografias? Ele autoriza o nosso trabalho pericial, mas expressamente essas fotografias foram autorizadas? É uma pergunta. Quando a gente olha para o Código de Processo Civil, artigo 473, no parágrafo 3º, ele diz que para a nossa função de perito, a gente pode ouvir testemunhas, a gente pode pegar planilhas, mapas e fotografias. Então, a gente pode utilizar as fotografias para a realização do nosso laudo pericial, para complementar o nosso laudo pericial. Se vocês me perguntarem legalmente, e aí o Marcelo e o Nigri podem responder legalmente melhor do que eu, a gente tem respaldo legal para não pedir essa autorização das fotografias. Eu até coloquei aqui no resumo para vocês. Mas eu vou dizer para vocês o que eu faço, tá? Eu já tive, partes insatisfeitas com o laudo, que questionam de tudo mais um pouco, mas que usam essa questão da fotografia, dizendo que a pessoa se sentiu constrangida, que ela não sabia que ia ser fotografada, que ela não estava com a roupa adequada, que ela se sentiu exposta. Então, eu peço a autorização para o paciente toda vez que eu vou tirar uma fotografia. Depois eu até gostaria de ouvir também o Marcelo e o Nigri com relação a isso. Mas, apesar da legislação me respaldar, eu peço essa autorização expressa, informando que aquelas fotografias serão utilizadas para instruir o laudo pericial, para o juiz, no processo tal. Eu faço isso. Mas não, a gente, teoricamente, não precisaria fazer, tá? Minha última dúvida, não é minha última dúvida, como eu disse para vocês, eu tenho mais 200 dúvidas, mas a última que eu trouxe para vocês, tentando ficar nesse tempo que me coube aí, que é um tempo curto, é com relação a essa nova resolução da publicidade médica e a LGPD. Né? Será que teria relação? Será que existe uma relação disso no nosso atuar enquanto peritos judiciais? Essa é a resolução que está fresquinha, foi publicada agora, dia 13 de setembro de 2023, que, inclusive, Gabi, fica aí uma sugestão para um simpósio sobre isso, algum mês falar sobre isso. É uma resolução muito interessante, traz um monte de coisa bacana e nova, e eu acho que tem muita coisa para agregar para os médicos, para nós médicos, né? Mas será que existe relação dessa resolução com a LGPD dentro do contexto das perícias? E aí eu prometi para os meninos que eu não me alongaria nisso, e não vou me alongar mesmo. Eu pensei 3 pontos que eu achei que são importantes e que têm relação. O primeiro deles é nas permissões dessa resolução da publicidade médica. Em uma delas lá, eles falam que é permitido aquelas postagens de antes e depois dos pacientes, desde que o paciente autorize expressamente essa postagem de antes e depois e desde que o paciente não seja identificável. Obviamente, também no nosso contexto de perícia judicial, ninguém tem antes e depois para colocar. Mas eu vejo muitos colegas movimentando as redes sociais, e eu acho que isso é realmente interessante, postando fotografias de periciados, cicatrizes, déficit de arco de movimento, um ambiente de trabalho mostrando alguma coisa de ergonomia, enfim.
Então, postando essas fotografias, e aí eu trago aqui só essa ressalva de que as fotografias, elas são autorizadas pela publicidade médica, são dados sensíveis que você coletou no seu ato pericial, elas são autorizadas à publicação na sua rede social ou em congresso, eventualmente você vai apresentar uma aula num congresso, desde que o paciente autorize expressamente e especificamente para aquele fim o uso dessa fotografia não é ou, que esse paciente não seja identificado ou identificável nessa fotografia. Então, isso vale para qualquer publicidade médica e vale para a gente também, enquanto perito. A outra coisa que eu trouxe para vocês é no capítulo das proibições, existe uma proibição específica para lives, né, filmagens ao vivo, que alguns colegas fazem. E fazem entrando no ambiente de pericial. Eu vou fazer uma assistência aqui. Olha, eu estou filmando aqui ao vivo e tal. Eu entendo que mostrar o dia a dia do perito é interessante, é bacana, gera engajamento, essas coisas todas nas redes sociais, né, que, enfim, é um método de publicidade, mas essa é uma situação que é expressamente proibida por essa resolução da publicidade médica. Então, nada que seja ao vivo pode ser feito, mesmo que o paciente autorize, mesmo que haja uma autorização expressa, exceto se for para um procedimento ao vivo dentro de um congresso ou dentro de algum ambiente acadêmico. Tirando isso, não é permitido. E por último, viu? Eu estou ficando dentro do meu tempo, gente. Por último, eu queria trazer para vocês a importância do RQE, né? Essa resolução, ela é mais uma das resoluções e mais uma das temáticas que envolvem a importância do especialista. Ela diz que é vedado ao médico divulgar, quando não especialista, que trata de sistemas orgânicos, então, divulgar, no nosso caso, coisas relacionadas à perícia médica, quando ele não for um especialista. E a própria resolução, ela define o que seria o especialista, que é aquele com RQE registrado no conselho, e esse RQE registrado no conselho só acontece para o médico que tem a residência médica em perícia médica ou a prova de título em perícias médicas. E ele diz, assim, mais uma vez, usando os dados sensíveis do paciente, que seriam a fotografia, toda vez que você posta, mesmo que você tenha pedido autorização do paciente, que não tenha identificado o paciente, se você postou de uma forma instrutiva, mas você não é especialista em perícias médicas, você está incorrendo numa vedação da resolução. Você não pode divulgar coisas se colocando como especialista se você não for especialista naquela matéria. É o que diz a resolução. Então, eu acho que é importante, as inscrições para a prova de título estão abertas, eu acho que ser especialista é muito importante. Se tem alguém aqui nos ouvindo que não que faz perícia, que não é ainda especialista, eu acho que é uma coisa que tem que acontecer. Essa resolução é mais uma das que vem falando sobre a necessidade de ser especialista para se divulgar como especialista, né? É muito importante isso. Eu acho que estão abertas as inscrições desde o começo do mês, né, Gabi? Para a prova de título, a Gabi pode dar mais informações, eu não tenho mais informações, mas eu acho que realmente é muito importante e cada vez mais a gente tem visto isso. Era isso que eu ia falar, coloquei aqui meus contatos, e-mail, rede social, enfim. E vou abrir para as dúvidas, eu vou ler no chat as dúvidas. Acho que eu fiquei no tempo. Corri muito rápido, gente. Eu costumo dizer que quando você fala, eu fico com taquicardia, né, cara? Gente, desculpa, mas é porque eu falo rápido. Na verdade, eu vou voltar aos slides lá que vocês me pediram. Calma aí, deixa eu só ver aqui. Que me pediram para voltar um slide. Deixa eu trocar aqui. Não. Foi. Não. A prova é dia 17, a prova de título. De novembro, 17 de novembro. Aqui. Deixa eu só trocar aqui, pronto. Deixa eu ver aqui as coisas do... Pronto, agora me ajeitei. Deixa eu olhar aqui as perguntas. Ai, meu Deus, tem muita gente falando aqui. Deixa eu ver aqui. Gabi, me ajuda, tá? Boa noite a todos. Alguém levantou a mão? O John Robert levantou a mão. Pode falar, por mim pode perguntar. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Gostei muito das apresentações
e eu noto um negócio que eu já falo há muito tempo e que não é, e ninguém ninguém me dá ouvidos, eu me sinto assim pregando no deserto. Em 2008 eu criei um curso de documentação médica e fotográfica e passa por tudo isso que vocês passaram e tal. E naquela época as bibliografias eram bastante ingênuas, até pouco profundas. Mas depois de muito pensar, sendo eu radiologista, inclusive, além de perito, o que acontece? A gente tem um maldito dever de guarda, né? Então vamos falar honestamente o que é isso. Eu acho que a gente tinha que mudar a lei, porque exigir que a gente faça, que a gente tenha a guarda de dados dos outros, como chama o lugar que guarda documento dos outros, vocês sabem? Arquivo. Como chama o lugar que guarda o documento dos outros? Arquivo. Não, cartório, gente. Cartório. O cartório é aquele que é incumbido de manter documentos pelo tempo necessário, provavelmente permanentemente, inclusive em casos de sucessão. Então, as pessoas morrem e vêm famílias, etc. Conclusão, é o cartório que faz isso. Se nós somos obrigados a prestar um serviço igual ao do cartório, nós temos que cobrar por isso, e ninguém pensa nisso. Agora, exames de imagem, que assim, fora a papelada antiga, os filmes antigos, etc., que a gente sabia que ocupava um grande espaço, o arquivo de raio-x era separado do arquivo de prontuário. Hoje, a gente tem volumes estupendamente grandes de dados para cobrir. Às vezes, um DVD não é o suficiente para guardar as imagens de ressonância. Um DVD que tinha, sei lá, 4,7 GB de espaço, às vezes os exames de ressonância são bem mais que isso. Então, eu sempre falei o seguinte, no momento que você mostrar para o paciente que você deu os dados para ele, você tem que estar autorizado a evaporar os seus dados. Aí alguém vai falar, não, mas como é que você vai se defender numa situação ou noutra? Se eu mantiver isso do jeito que eu quero, por exemplo, esse caso aqui vai me dar dor de cabeça no futuro, então eu mantenho porque eu tenho como estudar. De outra forma, ele que vai ter que trazer os dados dele para o processo, o problema é que ele só vai trazer os dados que convém, não vai trazer os dados todos. Então, é bastante cruel essa história de dizer, vamos manter por 20 anos ou pela vida inteira. Gente, isso é inexequível, isso tem um custo muito alto. Seja um cartório físico, seja um cartório digital, nós temos que aprender a cobrar por isso, né? E isso tem que ter uma representatividade. Eu pensei, inclusive, em criar um banco de prontuários, um banco de dados médicos que concentrariam, por exemplo, todos os exames de todos os hospitais, todos os prontuários, dentro daquele fulano, daquele CPF, com suas impressões digitais, etc. Mas isso é para um outro momento, assim, eu posso falar horas e horas sobre isso. O fato é que nunca ninguém me deu ouvidos, eu acho que a gente tinha que mudar a lei, porque a gente não pode ser obrigado a ficar tomando conta de documento dos outros. Eu queria saber aqui, o que vocês acham, vocês concordam, vocês também estão loucos para fazer isso? Não sei, gostaria de ouvir vocês. Obrigado. Marcelo e Guido, se vocês quiserem falar um pouquinho, porque no meio da minha apresentação eu falei, eu queria ouvir de vocês isso também, o que vocês pensam sobre esse tempo mínimo de 20 anos, se vocês recomendam a guarda permanente, o Migre, que faz muita defesa de médico, o que vocês pensam a respeito desse tempo de guarda? Migre, eu vou falar e você me interrompe aqui, me complementa conforme você entender que é razoável. Tá sem áudio você. O que eu penso? Com relação à documentação pericial, é até um tema interessante, porque pesquisando sobre isso, eu não encontrei uma resposta definitiva, tá? E eu concordo com a fala do doutor, no sentido de que o ônus que se coloca na cabeça do perito é muito pesado, né? Porque imagina você corre enquanto perito de ter que manter a guarda daquela documentação por 20 anos, sendo que, eventualmente, tem a questão das evoluções tecnológicas e os riscos inerentes, você teria que criptografar de boa maneira aqueles dados e estar sempre preocupado com isso. E até em outros eventos que eu participei, conversando com colegas, até juízes,
Há quem entenda, por exemplo, mas isso aí depende de uma avaliação de cada um dos senhores peritos, no sentido de que toda a documentação que é utilizada como fundamento para a elaboração do laudo pericial, sempre que possível, deveria ser acostada como anexo ou parte integrante daquele laudo, e essa totalidade daquilo que foi utilizado deveria ser protocolado junto com o seu laudo pericial, os autos, de maneira que quem manteria a guarda daquela documentação seria o Poder Judiciário, e não o perito. Eu achei esse ponto de vista interessante, eu não sei se ele é execuível na prática, né? Dependeria da avaliação também de cada caso concreto, mas me parece que, porque quando a gente vai na lei, na LGPD, lá no artigo 16, que a doutora Carla mencionou bem, ele fala que o dado pessoal ele vai ser eliminado após o tratamento. Então, o que a gente tem que estabelecer aqui, que talvez careça de uma regulamentação por parte da ANPD, quando é que termina o tratamento no caso de uma perícia judicial? Quando você protocola o laudo pericial? É quando é prolatada a sentença de mérito? É quando há o trânsito em julgado? Então, isso é uma questão que está em aberto até agora. Mas me parece simpática a ideia de você, sempre que possível, acostar os documentos todos no laudo e, se houver perfil técnico, né, você, de alguma maneira, fazer o protocolo e eliminar os dados que você não vai mais precisar usar. Mas não sei se isso é factível, né, do ponto de vista técnico, teria que ser avaliado. Migre, você quer complementar? É uma situação, assim, diferenciada, né? Até porque vocês estão atuando como auxiliar da justiça. Então, se a gente for levar em consideração aí tudo que o Marcelo falou, do prazo, e a Carla falou também, do trânsito em julgado, né, Carla? Que você usou a palavra, né? O trânsito em julgado para a guarda da documentação, a gente não pode esquecer nunca que tem ação revisional. Então, como advogado, a gente sempre pensa no pior cenário, né? Eu não vejo uma solução, vamos dizer assim, como o doutor falou, execuível nesse momento. Mudar a lei, como ele falou, não, a gente tem que mudar a lei, mas cada vez que a gente pensa em mudar a lei, que a gente inicia, né, dá o start numa tentativa através do legislador de mudar a lei, são anos e anos, quando você vê 10 anos, você consegue mudar a lei, ela já está defasada, vamos dizer assim. Então, a modificação de uma lei é muito difícil. A questão relacionada ao perito, eu sempre chamo a atenção, nas minhas aulas e até no próprio curso que eu tenho de perícia também, só que na área de odontologia, a respeito que vocês não podem esquecer nunca que vocês são auxiliares da justiça. Então, vocês estão, aí tem a salvaguarda de todas as exceções e o respeito relacionado ao judiciário, né, principalmente a proteção. O ato pericial, como todos vocês sabem, chovendo molhado, né, é um ato médico. Porém, por conta dessas exceções, você não, né, como a Carla falou, você não precisa de pedir nenhuma autorização para fazer tomadas fotográficas ou para pegar dados pessoais sensíveis do paciente. E o seu ato pericial, né, Carla, ele vai encerrar com a homologação do laudo. Então, em tese, né, você ter a possibilidade também de ouvir o perito em juízo, eu creio que o seu ato profissional termina, né, com a homologação do laudo, ou quando tem a questão relacionada ao depoimento do perito em juízo com a finalização desse depoimento, e a questão da guarda dessa documentação, ela já vai estar, né, toda a documentação que você utilizou aí, ela vai se encerrar todo o protocolo inicial de colheita dos dados que você teve, ela vai terminar, vai desaguar no judiciário. Então, como o Marcelo falou, eu creio que a obrigação deveria ser dessa documentação de guarda do judiciário pelo período que o processo pode correr, né, com o trânsito julgado ou até o período da questão da ação revisional. E hoje em dia, com a tecnologia, para o judiciário, essa guarda se tornou muito mais fácil, né? A segurança que tem por ser uma instituição, um poder judiciário, essa guarda, ela, em tese, ela passará por todas as etapas, né, e garantia do sistema de armazenamento de dados, né, que a própria LGPD
obriga. Mas, como sabemos, né, o próprio STF ele foi invadido por hacker, né? Então, é sempre complicado, né? Não tem uma solução prática nesse momento. Só para lembrar vocês, só um segundinho, doutor, desculpe. Só para lembrar vocês, o nome do lugar que mantém os documentos é Cartório da Vara. Estão vendo? Assim, e é interessante como as pessoas acham que, assim, é ingênuo isso, mas todo mundo acha que existe uma grande segurança aqui e ali. Gente, na informática não existe segurança, não existe. Existe um melhor esforço para não perder os dados ou para não torcê-los. Agora, a gente sabe de tribunais que foram invadidos com ransomware. Então, os caras perderam tudo que eles tinham, né? E no final das contas, trazer de backups antigos, perdeu-se muito material, etc. Então, assim, quem fez essas leis também é muito ingênuo, porque não consegue imaginar, né? Acha que a informática é só mais um tipo de telefone. Não, gente. É muito diferente. Mandar as coisas para um arquivo digital, assim, isso tem um custo, tem um peso, tem uma durabilidade, assim, não dá para dar garantias. Quem dá a garantia numa coisa que é feita por terceiros vai ter que amargar junto com o terceiro. Não se responsabilize por uma coisa que você não é o autor, né? E na informática, não está entre mim e o cartório, está entre mim, a provedora telefônica, o TI de não sei onde, mas os outros passos por onde passo. Assim, eu não tenho como garantir que os dados foram de mim para o cartório só. Esses dados passaram por 1000 lugares. Então, com criptografia ou não, e agora a gente está vendo assim, todo tipo de recurso para usar, por exemplo, computador de execução quântica, por exemplo, deepfake, essas coisas, você pode criar uma prova convincente. Então, assim, o assunto ele é tratado com grande ingenuidade, é por isso que eu estou apelando para vocês me provarem errado, ou para a gente tomar uma atitude diferente. Era só isso. Obrigado. Desculpa, doutora. Não, é realmente uma coisa muito difícil, né? É um problema sem solução. Então, assim, essa solução que o Marcelo falou, eu também já ouvi de alguns grupos falando que quando você finaliza, né, o laudo é homologado, ou quando você finaliza a sua atuação naquele processo, você juntaria toda aquela sua documentação, anexaria ao processo e você não teria mais a guarda daqueles dados e ficaria a cargo do judiciário. Eu não sei se isso é factível, eu acredito que não. E eu já precisei, por exemplo, dos dados daquele processo. Eu fiz uma perícia num processo civil, e essa pessoa depois entrou com um processo criminal, fez uma denúncia no Ministério Público, que entrou com um processo criminal, e esse autor dessa ação me colocou como testemunha no processo criminal. E eu tive que ir lá e eu tive que olhar o meu laudo, porque eu precisava desses documentos, eu precisava das minhas anotações para poder responder as perguntas do juiz criminal, que não eram perguntas simples, muito pelo contrário. Então, assim, eu diria que foi, inclusive, um dos maiores desafios da minha vida de perita foi esse, que eu só tentava ele me perguntar quem matou Odete Reutemann, assim, no final das contas ele me imprensou na parede, e era isso que ele queria que eu dissesse, eu tinha que me manter firme, presa aquilo que eu tinha escrito, né, assim, dentro da parte técnica, tinha coisas que eu não conseguia dizer, então, assim, a minha documentação me ajudou numa situação que a minha atuação no processo para o qual eu fui nomeada já tinha acabado. Então, sempre vão ter situações, acho que gera até um pouco de insegurança você se desfazer desses dados todos, não tem nada para respaldar depois, né? Enfim. Marcelo, você falar ainda sobre esse tema, que senão eu vou colocar a Elde para falar. Eu só quero complementar, assim, a gente está muito no início, né, Carla e a NPD está começando agora, de alguma maneira, a regulamentar a LGPD. Se vocês forem lá no site da NPD, vocês vão ver que tem 8 resoluções. Então, a gente está bem incipiente, né? A questão da dosimetria da pena, que é uma coisa que o André abordou na fala dele, né? Afinal, como é que vai ser a aplicação dessa pena? Ela veio para inviabilizar. Isso está sendo regulamentado agora há pouco, né? Então, eu imagino que, com o tempo, essas dúvidas vão ser, de alguma maneira, enfrentadas, né? E a gente vai ter precedentes. Mas a gente está num admirável mundo novo da LGPD, desbravando aí de mãos dadas, de capacete para evitar o tapa na cabeça e ver o que acontece. Mas é basicamente isso. E Marcelo e Carla, tem que ter um marco regulatório.
A gente tem que botar limite, né? Eu sempre falo que o legislador não escreve nada por acaso, né? E a lei tem que estar aí para poder ser regulada. E se a gente parar para pensar, apesar de ser novo aqui no Brasil, né, Marcelo, a gente já trouxe isso daí de outros países. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela já é aplicada em alguns países, e o legislador aqui trouxe, né, importou inclusive alguns artigos, né, são cópias fiéis da legislação de fora, né, alienígena, né? GDPR. Praticamente uma tradução, né, uma adequação à nossa língua, mas tem que ter marco regulador. Eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que limitar, mas para cada coisa que se faz para o bem, tem sempre alguém fazendo alguma coisa para o mal. Isso daí faz parte do ser humano. Então, vamos voltar à questão do ruim com ela, pior sem ela. A gente tem que dar limite, principalmente nessa área. Agora, certas questões, só o tempo vai dizer, e o judiciário, como a gente já sabe, né, Marcelo? E o judiciário vai criar a sua jurisprudência e vai dizer se aquele artigo da lei ele é exequível, é aplicável ou não. Então, para toda lei, sempre tem uma confrontação junto ao Poder Judiciário que vai dizer o que pode e o que não pode. Elde, pode falar. Oi, Carla, obrigada. Boa noite para todos. Assim, as apresentações foram ótimas, super instigante assim, o assunto, né? Agora, eu pedi para você colocar o slide que você mostrou sobre o prontuário médico, porque é o anterior. Eu fiquei assim, eu não consegui me convencer da necessidade de elaboração de prontuário médico na perícia judicial. Isso. Eu não sei se vocês todos já estão convencidos dessa necessidade, mas, assim, ele define o prontuário, conjunto de informações sobre a saúde do paciente. No caso, a gente não está atendendo um paciente, é um paciente, mas é alguém que impetrou uma ação judicial, né? E a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, e possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e garante a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Então, é um ato médico que a gente realiza na perícia, mas não é um ato médico assistencial, né? Então, eu fiquei realmente em dúvida dessa necessidade de elaboração do prontuário. Eu entendo em relação aos documentos, mas a maioria dos documentos que a gente já estão nos autos, né? A gente se baseia muito nos documentos que já foram apresentados, constam nos autos, e quando o paciente traz algum documento novo, a gente costuma orientar que ele seja acostado aos autos, né? A gente tem essa preocupação sempre, né? Então... Eu tive essa mesma dúvida, Elde. Isso. Eu li inicialmente. Mas depois eu li mais. E aí, na verdade, o fato que gera, assim, que eu acho que fecha, é que realmente a gente não presta assistência, mas a gente presta... Quando a gente está falando que não é paciente, é periciado, e que não é assistência, mas é a sua assistência ao periciado, se a gente for olhar, é o conjunto de informações, são os dados que ele te oferece, né, de anamnese, dados de HPP, a queixa dele referente a esse processo, registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos, situações sobre a sua saúde e a assistência prestada a essa saúde. De caráter legal sigiloso, tudo bem? Para a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional. É claro que, no sentido literal, a gente não tem uma equipe multiprofissional. Mas vamos supor que esse periciado faça também uma perícia em odontologia, para complementar, seja um acidente, ele vai fazer uma perícia em odontologia. Ou uma perícia em psicologia. Esses documentos eles vão conversar, e isso acaba sendo, de alguma forma, uma equipe multiprofissional. Não é exatamente, não é literalmente, e nem acho que a resolução do CFM, para o que ela foi nesse momento, poderia se adaptar ao nosso cenário, que é muito específico, né? Então, assim, eles falam em paciente, a gente, de fato, não tem um paciente, eles falam em equipe multiprofissional, a gente não tem uma equipe de assistência, a gente tem uma assistência pericial, que é
um outro tipo de prestação de serviço para o paciente. Acho que vai muito da interpretação, mas tudo que eu pesquisei fala em prontuário. Que esse atendimento não seria um atendimento assistencial, mas que a assistência que você presta ao periciado seria semelhante a um processo assistencial. Mas eu acho que o Nigri e o Marcelo podem corrigir se eu estiver errada. Obrigada, Carla. Obrigada. Nigri, passo para você. Carla, eu não consigo ter muita dificuldade com isso, não, né? Assim, como advogado, eu acho que tem uma diferença muito grande, né, da questão do prontuário, de todos os dados que você tem que colher no prontuário e que você tem que ter para dar continuidade. Você falou de assistência, equipe multidisciplinar, com o documento, vamos dizer assim, né, o laudo pericial que você vai entregar e a sua finalidade, que é informar o juiz a respeito de algo que ele não tem conhecimento técnico para avaliar. Então, eu estou vendo, entendo aí a preocupação de vocês a esse respeito, mas eu creio que já é uma discussão que a gente acho que é despicienda nesse sentido. Né? A gente sempre tem que levar em consideração que você está trabalhando como auxiliar da justiça e está sujeito a todos os regramentos relacionados ao Código de Processo Civil para o seu ato profissional. E aí a gente está falando aí de resolução, o que é um prontuário. Eu realmente não consigo visualizar isso, né? Principalmente para se falar assim, da LGPD, da lei do prontuário, da guarda, né? A definição. Eu esqueci o nome da colega que falou ali, né, agora. Elde. Não, né? mas a gente não está falando do laudo, não. Eu não estou falando do laudo. Eu estou falando das informações que você coletou para fazer o laudo. Porque que eu consigo... O laudo é um prontuário médico, não é. Então você... Ok. Logo, essas informações, eu sempre vou na natureza, tá? Vamos falar assim, na natureza jurídica daquele documento, da existência, por que ele foi criado, qual é a finalidade. A finalidade dessa colheita, né, desse armazenamento de dados que você tem, é exclusivamente para prestar informação para o juiz. O perito está ali como auxiliar da justiça para passar todas as informações que o juiz precisa para chegar a uma conclusão, que é a sentença dele, após a homologação do laudo de vocês. Então, essa colheita, essa informação é um documento específico para a confecção do laudo pericial. Então, eu não consigo entender que ele seja um prontuário, tendo em vista a natureza, né? Eu sempre vejo qual é a finalidade. Então, a natureza jurídica dessa documentação é a prestação de informação daquele processo específico, com toda a documentação que está ali, para o paciente. Mesmo que vocês venham a conjecturar, falar, Nigri, mas eu como perito, como próprio assistente técnico, eu posso pedir exame. Mas qual é a finalidade desse exame? Informar ao juiz a respeito daquilo que ele está precisando para chegar a uma conclusão desse processo. Eu não sei se eu não compreendi, eu não me fiz entender, mas o que eu entendi é a natureza, que vocês estão discutindo a natureza daquela colheita de dados. Não, então eu acho que eu que não entendi então a pergunta, porque, na verdade, se você me diz que não é um prontuário médico, isso significa que ele pode ser descartado assim que o laudo é homologado. Tudo que você tem relacionado àquele processo pode ser descartado assim que o laudo for homologado, porque aí ele só vai ser regido pela LGPD. Se você diz que ele é um prontuário médico, ele precisa ter o prazo mínimo de você guardar de 20 anos. Então, isso muda tudo. Mas você não tem nenhuma determinação legal, né, para dizer se é ou não é um prontuário médico. Não tem. Essa é justamente a beleza da nossa discussão. A gente não tem uma previsão legal para isso. Então, nesse momento, a gente só fica conjecturando. Sim, né? justamente esse é o ponto. Eu acho e aí a gente cai sempre, né? Então, assim, vamos lá. Vamos trazer para a prática, né? Porque é exequível. Essa questão é exequível. Sim. O armazenamento de dados hoje, aí não estou falando de segurança, tá? Não, a segurança. tempo O armazenamento hoje,
ele é execuível. A gente consegue armazenar dados num aparelho pequeno, que você consegue desconectar de qualquer nuvem, que o perigo hoje não é mais a perda do material, até porque você consegue criptografar. Porque o perigo hoje é o que está na nuvem. Uhum. É o que as pessoas têm acesso. O que você desplugou e não tem mais acesso, ninguém tem acesso, você tem segurança. E o armazenamento hoje de dados, você bota num negocinho desse tamanhozinho, num chipzinho. Então, vamos lá. O que a gente costuma... Vamos para a parte prática, né, Marcelo? O que o cliente nosso, quando fala sobre documentação, a gente diz? Está dizendo que é 20 anos? Mas é execuível guardar? Guarda. Deixa armazenado. As soluções a gente tem, entrega, que nem o doutor falou, acho que é John Roberts, né? Entrega para o paciente, pega o documento dizendo que você deu para ele, e a responsabilidade é transferida para ele judicialmente. Sim, mas aí ele só vai entregar o que ele quer se tiver algum problema. Então, a solução sempre faz o armazenamento, guarda, dê segurança para ele. Se o dia que você precisar, você usa. Ah, mas eu não tenho... Não, perdi. Aí a gente torce para que você não tenha que apresentar esse documento no futuro. Mas é execuível. Né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, é execuível. A questão toda é só a segurança. Então, você fica com armazenar os dados, não descartar depois de homologar os lados. A gente, por segurança, né? A gente vê sempre o pior cenário, né, Marcelo? Se há possibilidade de... até porque a gente fala muito de responsabilidade civil do médico, mas também tem a responsabilidade civil do perito, né, que não é tão falada, né? Então, até por uma forma de você poder se defender depois, talvez o histórico e a maneira como você chegou àquelas conclusões ali pode te ajudar no futuro problema, né? Advogado é um bicho que gosta de papel, que gosta de coisa velha, que gosta de segurança. Então, por mim, o Nigre, eu ficava 100 anos com papel guardado, num armário bem fechado. Né? Mas é isso. Só não pode ser fax, né? Aquele papel de fax que sumia depois de 2 anos. Não é tão antigo assim, né? Não é tão antigo assim. Para o doutor John, que está desesperado com a minha fala aqui. Mas, brincadeiras à parte, a gente está, eu penso, num vácuo, né? Se a gente pode falar assim. A gente não tem uma regulamentação específica ainda. Eu acho que vai chegar. Mas, enquanto não, eu concordo com a fala do Nick. O mais seguro seria manter, de alguma forma segura, né? Criptografia, uma chave pesada, um armário com porta de madeira maciça. E uma forma de você se resguardar. É o que temos para hoje, infelizmente. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Que a gente já são 9h50, a gente falou que ia ter um pouquinho de perguntas e acabamos nos estendendo. Gabi, então te passo a bola aí de volta. Então é isso, né? Acho que foi bastante produtivo, né? Foi acho bem diferente assim, de outras coisas que a gente já falou. Acho que esse assunto... já até ouvi outras discussões sobre, mas acho que realmente os palestrantes hoje são pessoas realmente que entendem muito do assunto, né? Então, acho que a gente conseguiu ser útil para todo mundo, trazer temas que gerem discussões, né? E como você falou, né? É isso que nos move, né? Tá sempre com algum desafio de algo que a gente não compreenda, que a gente precisa de ajuda dos outros para compreender melhor. Então, obrigada a todos. Obrigada, Adriele, que deve estar aí até agora, como sempre, quietinha. Obrigada aos palestrantes. E depois a gente coloca no nosso canal do YouTube também, para quem não pôde assistir. E se surgirem outras dúvidas, a gente vai se comunicando aí e pedindo ajuda de novo para os palestrantes e discutindo mais um pouquinho. Tem mais uma dúvida aqui, gente. Tem mais uma dúvida aqui, ó, que o Elcio... Eu também tenho algumas. Não, pois eu também, várias. Mas ele colocou o seguinte, vê se eu entendi certinho a dúvida. Se quiser abrir o microfone para falar, mas... é melhor, né, Elcio? O perito pode requerer esse prontuário diretamente, porque o André falou, teria que ser ou por determinação do juiz ou a pedido do paciente. Mas e o perito, enquanto na sua função, representando os interesses técnicos do juiz, ele poderia requerer esse prontuário? É essa a pergunta, Elcio? Estão me ouvindo? Estou. Boa noite, gente. Primeiro, quero parabenizar os palestrantes, foi bastante vencedor em todas as salas.
Mas é o seguinte, o artigo 473, parágrafo 3º do processo civil, fala claramente que o perito pode fazer diferentes funções, inclusive solicitar documentos que ele poderia da parte. Está ouvindo ou não? Tá. Fala um pouquinho mais devagar. Está bem baixinho e também talvez falar um pouquinho mais perto do microfone. Tá bom, eu estou com melhor. Tá, mais pausado porque está embolando. Ok. O artigo 473 do parágrafo 3º do processo civil, ele prevê que ele pode fazer profissão, dentre várias outras prerrogativas, solicitar documentos que ele poder de parte, de terceiro, de repartição. A resolução 2323 de 2023 CFM, seu artigo 11, fala expressamente: em ações judiciais, a cópia do prontuário médico de exames complementares ou outros documentos poderá ser liberada por autorização do paciente ou dever legal. A minha pergunta foi exatamente essa aos ilustres caudilhos. Não estaria enquadrado na prerrogativa do dever legal, quando existe uma lei do processo civil prevendo, em tanto o perito quanto o assistente técnico pode requerer diretamente o prontuário ao diretor florestal? Eu faço essa pergunta porque aqui em Belo Horizonte, por diversas vezes aconteceu comigo, trabalho há décadas em perito judicial, de eu requerer, e alguns hospitais me mandam, inclusive comparecer no jurídico do hospital. E um único nosocomio aqui recusou. Aí eu comuniquei ao juiz, o juiz entendeu que a prerrogativa é do perito, uma vez que eu sou auxiliar da justiça. Por que esse prontuário tem que ir para o juiz caminhar para o perito? Primeiro, se o prontuário médico for manuscrito, se chegar para o juiz, se ele conseguir ler a letra do médico, ele não vai entender o que é escrito. Né? Se for digitalizado, ele não vai entender o conteúdo. Então, completamente, assim, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista logístico, de lógica, que o prontuário seja exclusivamente autorizado para o juiz encaminhar para o perito. Se eu sou perito nomeado do processo, ou seja, eu sou auxiliar do juiz, eu me identifico no requerimento, por óbvio, a minha nomeação nos autos, requeiro aquilo, embasado, tanto no artigo 473, parágrafo 3º, quanto na resolução, que prevê que o prontuário pode ser liberado por dever legal, eu gostaria de saber dos causídicos se o fato de existir uma lei prevendo essa prerrogativa do perito do juízo, de requerer o prontuário, se o prontuário poder ser liberado, isso aí não enquadraria num dever legal? Ô, Elcio, você já perguntou, você já respondeu, né? Você, como auxiliar da justiça, você já leu até o próprio artigo, você tem essas prerrogativas. Agora, vamos ser pragmáticos. Para não ter dor de cabeça, para não ter uma recusa e se aborrecer, já faz esse pedido dentro do próprio processo, que para fazer a perícia, o perito vai precisar, porque você vai fazer a leitura prévia do processo para poder colocar os seus honorários, né? Você vai ver o número de quesitos, fazer documentação. Então, eu aconselho, eu vou só pedir desculpa se cair aqui, porque a minha bateria está com 3% e o carregador está lá no quarto. Nico, vou te interromper para não perder, desculpa, mas eu só faço esse pedido quando eu vejo, depois da perícia, que eu vou precisar de um prontuário. Por óbvio, quando eu leio os autos... Não, deixa eu explicar. Por várias ocasiões, quando eu vejo que, quando li os autos do prontuário, eu peço antes de marcar a perícia, por óbvio. Estou dizendo as situações em que, no bojo, durante a diligência pericial, ele se identifica. Eu, como assistente técnico, até mais tranquilo com o perito do juízo, eu entendi que seria importante um outro prontuário que não estava juntado nos autos. Eu estou querendo uma situação de que surge a necessidade depois que eu já li os autos. Ok, não tem problema. A resposta é a mesma. Você vai solicitar ao juiz. Você faz uma petição para o juiz pedindo para intimar a parte ou pede para ele oficiar o hospital para que entregue o prontuário. Porque aí você vai otimizar seu tempo, passar a responsabilidade para o juiz para fazer isso através de um ofício ou de uma intimação da parte para que traga. Mas olha só, vamos lá. Essa lei é letra morta. Vamos lá, não é letra morta. A questão é, você quer resolver o problema? Sim. A melhor solução é essa, fazer através do próprio juiz. Mas não tem letra morta. Tanto é que o juiz mandou, né, que você me disse, buscar e apreender o documento. Sim. Isso daí gerou tempo, né, e desgaste. Não é letra morta. Você tem todas as vezes que solicita, ele entrega. Então, a prerrogativa...
A prerrogativa está na própria lei. Você e até o próprio assistente técnico pode fazer a solicitação de documentos. Tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte, como você usou a palavra pragmatismo, para ser pragmático, quer solicitar alguma coisa, requer direto para o juiz. E aí quem vai se aborrecer é o juízo. Entendeu? Você não se aborrece. Na hora que receber, eles vão te intimar. Você tira essa preocupação da sua cabeça, né, Carla? A gente tem que ser, às vezes, mais pragmático quando se aborrecer. Eu sou perito, né? Eu defenderia até a morte o seu direito de pensar dessa forma, no entanto, discordo. Vou divergir. Essa divergência faz sentido no sentido... por exemplo, eu acho mais quando a gente está na função de assistente técnico, porque você quer pedir o prontuário, porque às vezes a parte não juntou, o autor não juntou, por algum motivo, não é interessante juntar aquele prontuário, você acha que juntar o prontuário é importante para a parte que você está defendendo, e aí você, enquanto assistente, às vezes não tem essa autonomia de peticionar no processo para pedir ao juiz para oficiar, então você fica tentando fazer quesitos para convencer o perito de que ele precisa do prontuário, que aí sim ele vai pedir o prontuário ao juiz. Isso acontece muito, né? Então, assim, seria uma coisa de usar essa prerrogativa legal do fato de que, não, eu enquanto perito e assistente, eu posso pedir direto, mas realmente o jeito mais fácil é fazer via petição pedindo ao juiz para oficiar. Veja bem, se eu peço o juiz para pedir o hospital, aí o juiz vai oficiar o hospital vai mandar para o juiz. Aí o juiz vai abrir vista para mim. Vocês acham que essas etapas são mais sérias do que se eu oficiar diretamente ao hospital, o hospital mandar diretamente para mim? Elcio, a questão aí não é de achar, a questão de resolver e solucionar o problema. Né? Se você já apresentou que um hospital não entregou, tudo bem que foi só um, mas a gente está te dando uma solução para você não perder o seu tempo. Não perder o seu tempo. Eu penso que a gente tem uma função pedagógica muito grande quando atuamos como perito, inclusive para ensinar alguns advogados de nosocômios o que é prerrogativa do perito e o que não é. Eu acho que ficar se estudando no juiz para poder cumprir, né, para se fazer cumprir algo determinado em lei, eu tenho conseguido, tanto é que esse hospital agora, por outras vezes, eu já requisitei, mandou direto para mim, escaneado, mandando pela própria internet, escaneado direitinho, bem claro, nem vou lá buscar mais. Antigamente eu tinha que xerocopiar, né? Agora é tudo eletrônico, eu peço em PDF, ainda me agradeço, ou seja, eu estou brincando com vocês, com todo respeito, porque a gente tem que mudar os hábitos. É completamente de nonsense, eu tenho que pedir para o juiz pedir para o hospital mandar para o juiz mandar para mim, sendo que a lei facultou essa prerrogativa ao perito do juiz, e o próprio Código de Ética Médica, né, na resolução do Conselho Federal, está prevendo aí agora recentemente que, para o cumprimento do dever legal, o contrato poderá ser liberado. Desculpa discordar e ser insistente, tá? Não, mas a questão ainda é de concordar ou discordar. Eu só estou te dando uma solução prática, porque você falou em pragmatismo, né? Claro. Então, a lei tem que valer, como já foi dito ali, o perito é a longa-manos da lei, é auxiliar da justiça, não é questão de discordar, até porque está na lei. Mas agora é o seguinte, lei é lei, resolução é resolução. Então, o que vale é o que está na lei. Resolução, assim, a gente tem a pirâmide de Kelsen, aí a resolução é o finalzinho. Se está na lei, é o que vale. Se fizer uma resolução que contraria a lei, ela não vale. Mas essa está certo. É questão de costume e de cultura. Eles têm que passar a entregar. Né? A opinião que eu estava dando aqui era só de pragmatismo, né? Para você não se aborrecer. Então é isso, né? Todo mundo, Gabi, acho que todo mundo Agora já foi. responde todas as perguntas. Que bom. Muito obrigado. Então é isso. Vai ficar tudo gravado no canal do YouTube da BMLPMRJ e normalmente também no site da Nacional, a Adriele também coloca. A gente vai divulgando por aí. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença, obrigada aos palestrantes e até a próxima. Nós que agradecemos. Muito obrigada aí. Obrigada a todos. Até logo. Ótimo.